Meus queridos, estamos aqui no episódio, mais um episódio 2 Pontos Podcast, e hoje o episódio aqui tá mais do que florido hoje, mas calma. Estamos aqui hoje com a diretoria do Forró da Margarida. Pelo menos um terço, né? Digo que são metade. Aproximadamente um terço. Mais um pouquinho que um terço. Mais um pouquinho que um terço. Mas antes da gente então conversar aqui com eles, bater esse papo legal, eu queria mandar um grande abraço à La Forneria, que eles vão mandar uma pizza maravilhosa. E também ao Neto e ao Pastel lá da Soldesbel, que nos mandou aqui uma água com gás geladíssima. Tá todo mundo aqui na água hoje, tudo santo. Tudo santinho hoje. Mas vamos lá, eu não posso começar esse podcast sem antes perguntar como foi que surgiu o Forró da Margarida. É uma curiosidade que eu sempre tive. Eu ouço boatos. Foi brincadeira entre amigos, tal. Foi homenagem à mãe de alguém, do grupo, tal. Aí eu queria saber de vocês. Eu queria antes que respondesse essa pergunta para mim o mais velho do grupo, que é Marcelão. Não, há controvérsias. Pois é, Sérgio. Forró da Margarida, na realidade, éramos todos jovens, ainda somos, certo, mas amigos envolvidos com festas, porque uma boa parte da diretoria do Forró da Margarida saiu do Bloco Armação, do antigo Bloco Armação. Mas a ideia inicial surgiu na semana que Roberto Brito anunciou que não mais faria micareta, e sim faria um São João Jequié, que foi o primeiro São João, foi no ano de 2000. Isso num bate-papo na casa de meu cunhado, que é Marcelo, que inclusive fez parte da diretoria. E nessa brincadeira, como a gente participava de forrós de São João, do interior da cidade, que já existiam vários, Piu-Piu, Ticumia e por aí vai, aí lá surgiu a ideia da gente fazer alguma coisa parecida em Jequié, já que a gente tinha estrutura, já participava de festa, a família tem blocolé, o Armação, o Dico também participou, então a gente já gostava por natureza daquilo. Como a gente, na época, eu principalmente, gostava muito de participar de festas, surgiu essa ideia. Como é que veio? Marquinho faz parte, Bloco Armação, Dixon, Bloco Armação. Então, a diretoria que era do Bloco Armação, de cara, já foi encampada nesse processo. Quem do Armação? Dixon, Luciano Carolino e Marquinhos. Marquinhos, teu irmão. E meu irmão. Eu, Marcelo Augusto, que estávamos nessa conversa. Automaticamente começamos a nos falar. Aí o Heleno, que também sempre foi um amigo de todos, era o cara da cerveja do Bloco Iabadaba na época. Também, e por ser amigos, não saía lá de casa. Então, automaticamente, já estava junto. E eles andavam juntos o tempo todo. Heleno, Marquinho, Fabrício Borges. Automaticamente, Fabrício começou a participar do processo. Tiago, eu acho que estava lá na época. Ricardo é um cara que trouxe para Forró da Margarida um crescimento absurdo. Mas na época do início, o sócio era Tiago, que é irmão do Ricardo, é muito próximo de Fabrício. Por uma brincadeira assim, numa cerveja rápida de meia hora, surgiu que hoje é conhecido no Brasil todo, chamado Forró da Margarida. Agora, foi uma brincadeira mais divertida que a gente fez, foi naquele momento, tomando uma cerveja e começar a brincar na possibilidade de fazer uma festa. Daí, depois de diversas reuniões, surge o Forró da Margarida. Mas e a escolha do nome? Vou falar disso e vou falar um pouquinho depois do que Marcelo falou ali. Vai. As reuniões, na realidade, era meio reunião, meio comer água. Normal. Então, quando eu fui convocado para participar do Forró da Margarida, estavam todos no hotel, lá no Bahia Mar, do lado da piscina, tomando cerveja e ligaram para mim, num sábado. Tá? Tudo isso que Marcelo falou já estava rolando. Perguntou se eu faria parte também do Forró da Margarida, que na época não tinha o nome ainda, tá? Aí eu falei, não, eu gosto. Se abraçaria a ideia de fazer um forró inclusive em Jequié. Exatamente. Aí, Marquinhos sempre, Marcelo sabe, que Marquinhos sempre brincou com a mãe de todos os amigos, né? Verdade. Ele sempre, até a mãe dos cantores, de Durval, de todo mundo, ele sabe o nome da mãe de todo mundo. Né, para ficar perturbando a pessoa com o nome da mãe. Aí a gente fez um acordo sem Marquinho. Marcelo também não estava, porque
participava, que ia homenagear a mãe dele. É uma homenagem, realmente, mas também uma resenha pelo ele ter feito vários anos, mais de uma década, resenha com a mãe de todas. Não, isso era fato. Na época do Bloco Armação, o Marco andava nas FMs, dando as entrevistas, e todos os locutores, as mães de todos os locutores eram conhecidas na cidade. Em função disso. Então, da gente também, dos cantores. Nessa época, Ricardo estava onde? Nessa época eu estava morando no exterior. Nessa época eu estava de 2000 a 2002, eu estava fazendo um curso no exterior, não estava aqui no Brasil. Então eu perdi essa fase inicial aí do Margarida. Mas as histórias eu conheço. Você já estava sabendo? Já sabia de todo o movimento. Inclusive, acho que eu participei do primeiro, não como sócio, não com nada, mas como folião. E aí? Então você foi um dos que nos causou o primeiro problema do Forró da Margarida. Mas eu quero saber o seguinte, como foi que escolheu o nome de Dona Margarida? O Dixon Descontamos de Marquinho. Só foi descontar. Só que tem um detalhe, né? Dona Margarida não podia saber disso, né? Sério. Associada à festa. Não, eu lembro, ninguém falou nada, ninguém sabia, aí minha mãe, um belo dia, chega. Minha mãe é uma pessoa tranquila demais. Sempre foi uma pessoa muito dada, conversava com todo mundo, muito simpática. Por incrível que pareça, naquele belo dia, minha mãe entra no meu escritório, a gente tinha uma loja de materiais de construção na época, que era a Casa Maia, mas entrou afoita e gritando: eu não acredito que vocês fizeram isso comigo. O quê? Ela tinha acabado de ver um outdoor, não lembro da data, mas 24 de junho, Forró da Margarida. Ela ficou chateada? Ela ficou surpresa. E o ímpeto da surpresa, ela entrou... Eu acho que surpresa e até um pouco preocupada. Dona Margarida bem religiosa e tudo. Exatamente. Ficou preocupada em associar o nome dela à festa e tal. Ela ficou um pouco preocupada. Foi aí, né, que tivemos a ideia de dizer: não é a senhora não. É aquela patazinha da Disney. Então a gente fez eu peguei essa época. Até porque as festas que existiam, o Piu Piu era um pintinho, o Ticumia... Tinha um mascote. Sempre tinha um mascote ligado a um desenho. Aí o Forró da Margarida, em homenagem à Margarida, mas no primeiro ano apenas foi a patinha do... Foi mais que o primeiro ano, foi mais. A patinha no do máximo, Donald. Acho que foram 2. Depois disso a gente fez a Foi até substituição. a Japinha foi a última, a japonesa. Foi a até última. a Copa do Japão. Quando foi a Copa do Japão? 2002. Então até 2002. 3 anos. 3 anos. 3 anos. Foi. Agora, naquela época, quando vocês começaram a bolar essa festa, vocês tinham ideia ou intenção da festa se tornar uma das maiores festas do interior da Bahia? Eu vou te dizer por mim. Naquela época, que eu já trabalhava um bocado, se eu tivesse a menor noção que nós íamos botar um público de quase 15 mil pessoas no Parque de Exposições, eu não tinha nem começado. Porque a ideia nossa, pelo menos a ideia minha no início, era se criar uma diversão. Era trazer para a cidade as experiências que a gente vivia. Porque aqui a gente sempre teve um monte de amigos, então fazer o que a gente fazia em cidade do interior com forró na nossa casa era diferente. Sim. E era muito mais divertido. Tanto é que, por acaso da vida, o primeiro ano foi, se não me engano, tivemos 1.800 pessoas no Parque de Exposições, era um trio elétrico, que era o palco. Era em cima da quadra, né? O trio camarote improvisado ali em cima da quadra. Na quadra do Parque de Exposições, na época, tinha um elevado que era o palco que Luiz Amaral tinha feito lá atrás. No São João primeiro. No São João, uma década antes disso. Não era um São João. Que foi realizado lá no Parque de Exposições. No Parque de Exposições. Então, o camarote do Forró da Margarida não era um camarote, era um elevadozinho que a gente ficava só para poder ver o movimento. Um trio elétrico no final da quadra, que era o palco, e a festa se resumia naquela quadra e um pouco mais. Não existia estrutura por trás do Forró da Margarida. E também as bandas muito modestas, né? Bem simplesinhas no início. E como era a estrutura para entrar? Era camisa naquela época já? Ou era ingresso? Já era camisa. Porque foi inspirado em outras festas que já eram de camisa. Já era camisa. Agora, não era eu acho que a estrutura que o Forró da Margarida acabou criando depois, eu acho que nem as outras festas ainda faziam naquela época. Que eram barracas espalhadas com serviço e se entregava. Então, se entregava cerveja, se fazia o churrasco. Mas ainda, para o que se tornou no final, era quase uma quermesse. Era uma festa para a gente se divertir, realmente. E eu me lembro muito bem que eu me diverti muito naquela festa.
Você, dono da festa, se divertindo na festa. A gente fez a festa, a gente criou a festa para que a gente se divertisse com esse intuito. Mas porque é difícil, né? O cara que faz a festa se divertir na própria festa. Primeiro ano não era profissional a festa. Primeiro, segundo ano não existia aquele profissionalismo. Não existia perrengue nenhum. Sérgio, mesmo quando se tornou profissional, e mesmo diante de alguns perrengues, que festa, a gente controla muito pouca coisa em uma festa. Então sempre pode acontecer, e é esperado isso, não é nada atípico. Tá? Essa foi a primeira. A gente sempre aproveitou muito, principalmente porque Jiquié é uma cidade que muitos jiqueenses, agora um pouco menos, mas ainda ocorre, deixam a cidade e vão morar em outros lugares. E o Forró da Margarida sempre foi o ponto de encontro de todas as pessoas. A gente encontrava todos os amigos, praticamente, comuns a todos nós, na Margarida. Tudo, assim, quem morava em São Paulo, quem morava no Rio, em Salvador, a maioria era de Salvador, Ilhéus, Itabuna. Então, assim, além de tudo, a principal diversão, pelo menos para mim, é porque era um ponto de encontro extraordinário. Era um único nesse nível. Inclusive, isso eu acredito que tenha sido um dos pontos de sucesso do Forró da Margarida, é que a festa se tornou esse ponto de encontro. Então, as pessoas que já queriam vir naturalmente para o São João de Jiquié, porque sempre tinha um familiar, um parente, ou os pais moravam por aqui, então elas já vinham naturalmente. Quando conseguimos juntar isso a um ponto de encontro, que era uma festa que realmente a gente tem que concordar que a festa era muito boa. Também com a melhora do São João de Jiquié. Com a melhor, exatamente. Eu confesso que muitas vezes a gente se divertia, mas muitas vezes eu preferia não estar trabalhando, eu preferia estar curtindo o Forró da Margarida. E nós fizemos isso um único ano, cara. Não é isso? Mas... Agora, a diversão era uma diversão modulada, vamos dizer assim, porque a gente, pelo menos eu não ingeria álcool durante a festa. Não, ninguém de nós. Era um estado de alerta. Era uma regra de alerta. Era uma regra nossa. Era uma regra. Porque eu lembro disso. O Dixon falou bem. O Forró da Margarida, com o passar do tempo, a gente começou a tentar a diminuir a possibilidade de problemas. Pela experiência, serviço, segurança, estrutura. Então, a gente foi adaptando isso. Mas quando você põe um público grande num local só, é muito difícil você alinhar todos. A maioria bebendo, a maioria... São vários fatores, né, cara? Aí você falou segurança, qualidade do alimento, da bebida, questão de energia, de som, iluminação, é tanta coisa que... Documentação toda. Exatamente. Que era mais fácil na época do que dos últimos anos, né? Não vou te Por um lado sim, por outro não. Mas com o passar dos anos, a experiência que a gente foi adquirindo, isso foi se tornando mais fácil. Mas o fator imponderável sempre existe, né? Então a gente realmente ficava em estado de alerta o tempo todo, cada um, mas eram 8 sócios, tinha bastante sócios, cada um cuidava, a gente vai falar aqui sobre isso. A divisão das responsabilidades. Sim, eu lembro. Cada um foi se especializando naturalmente. Mas cada um naturalmente foi para sua... E com detalhe, Sérgio, que vale a pena a gente colocar, que é o seguinte, a gente fazia festa, mas nenhum de nós, já existia bloco armação, o oriundo do Colé e Abadaba, mas nenhum de fato era produtor de eventos. Cada um tinha a sua profissão. Eu dizia que eu era produtor de um evento só. Então, aí isso provocava na gente um outro fator que eu acho que era muito importante, que a gente sempre prezava muito pela qualidade do que a gente fazia. Porque aquilo poderia ter uma interferência na outra vida profissional, que era o ano todo. Marcelo, e não só por isso. Tá? A gente fazia porque dava gosto mesmo, né? Isso é verdade. O serviço nosso, tem duas coisas que pra mim nenhuma festa, porque quase não tá tendo mais festa nenhuma, só tá tendo Chiconia agora, né, dessas festas, nenhuma festa alcança a Margarida. É na animação das pessoas. Era a festa mais... Eu já fui em várias, quase todas essas que existem ou existiram, eu já fui. Então o público do Margarida é muito animado, muito. E a qualidade do serviço do Margarida, o serviço que eu digo, engloba tudo, engloba oferecer infraestrutura boa, oferecer entrada legal. Cuidado com a experiência, né? Cuidado com a experiência. Nem se falava tanto assim, né, em experiência de consumo, disso, aquilo, e a gente já queria isso aí. A gente queria fazer uma festa que a gente gostasse. E a gente gostava e gosta de coisas boas. Então, a gente fez o melhor possível. Você tem uma noção, isso não é para poder levar, porque a gente tinha cerveja, mas
Uma festa como aquela, a gente gelava cerveja dentro de carretas frigoríficas. Dentro do Forró da Margarida tinham 3 carretas frigoríficas paradas ligadas na energia. Mesmo? Ela saía de lá para tanques com gelo, mas durante a festa elas continuavam sendo geladas dentro das carretas. Na época, sempre foi parceiro da Margarida, a Frigel. Sim, um abraço Tião, aqui para Elcio. Um abraço para Elcio e Tião também, que era Sempre foi parceiro nosso. que era o que atendia a gente realmente. Entusiasmo, né? Ele é um cara muito entusiasta. entusiasmo Ele e sempre... tal. E assim, eu tenho Tinha lá, eu me lembro que tinha um evento que era a prova da cerveja. Nós íamos lá para a Frigel Para saber se estava gelado. abrir a carreta e ver realmente ela está gelada. Era um momento até tenso. A gente não, sabia se ia dar tempo ou não ia dar tempo. A carreta chegava, descarregava, ficava à nossa disposição. A gente tinha que ir para lá carregar a carreta. Para testar. E aí tinha que, no momento do detalhe teste. esse. E detalhe, mais uma vez, Aí falando quem da cuidava disso parceria, tudo aí lá na Frigel era a Helena. era Heleno. Elcio, por exemplo, como sempre foi um parceiro nosso, ele já ficava esperando o momento que a gente ia procurar para poder firmar o dia da festa, porque ele já fechava as encomendas dele para que essas 3 carretas chegassem 4 dias antes do evento. Que era onde ela ficava dentro da Frigel, a gente abastecia essas carretas e a gente tinha que ir acompanhar todo dia, como vinha do sul do país. Normalmente era um gaúcho que era o motorista, o cara fazia uma costela deliciosa e a gente tinha que experimentar pelo menos uma caixinha de Outra coisa interessante dessa parte aí, Tava gelada. viu, Sérgio? Coisa interessante dessa parte é a Frigel tinha todo o cuidado de escolher carretas novas. A gente já chegou a usar uma carreta que foi a primeira viagem da carreta. Eu não esqueço nunca isso, a primeira viagem. Veio pra aqui. Me lembro bem, aqui também tinha um outro parceiro lá, o Tião, né? Que também era lá. Tião da Frigel. Tava assim, Tião da Frigel, falou de sim. Elcio aqui, mas não falou de Tião. Falou. Ele falou de Tião. Falava, porque Elcio era o dono da Frigel, mas quem Mas ficava na frente, geria né? aquela sede da Frigel ali na praça perto da feira, na Uma organização César Boys, fantástica, né? Tião. super bem organizado. Empresa... Tem uma coisa interessante disso, eu acho que eu já contei para algum de vocês, mas quem cuidava do relacionamento com a cervejaria, que na época era Ambev, era eu. Por causa da proximidade com alguns ex-alunos meus, que já eram diretores da Ambev, etc., e acabou ficando comigo. Então, de um tempo, a partir do 6º, 7º ano, começou a vir a diretoria da Ambev para o São João de Qué, e principalmente para o Forró da Margarida. Eles vinham no dia Pra festa. Pra festa. O Forró da Margarida já fazia parte do calendário nacional dos patrocinadores, dos patrocínios da Ambev. Olha só. me lembro de Dá um uma ano pausa que- rapidinho, deixa eu pegar a pizza aqui que chegou. A gente teve o gerente Nordeste várias vezes. Eu não sei se o nome do cara era Caio. Caio. Que nós levamos. Caio Pugliese. Nós levamos esse cara. Caio Esse é um Pugliese. Nós, Hein? nós, nós descemos Pugliese. do camarote. Pugliese. 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 Eu não lembro. Eu lembro dessa cena. Nós descemos Vai levar o cara da no carreta. camarote. Eu acho que por você, eu, não sei se Dixon estava também. Nós descemos com o cara, Sérgio, para poder mostrar a ele como é que era. Você, rapaz, o cara foi impressionado, viu a carreta. Como é que vocês fazem o serviço? Desce aqui que a gente vai lhe mostrar. No final, na metade da última banda, nós abrimos a carreta frigorífica, mandei o cara lá dentro, no fundo, pegou uma cerveja, Véu de quando trouxe noiva. véu de noiva. O diretor da Ambev não acreditou. Eu falei, você precisa levar isso pro resto do Brasil. Marcelo falou que essa questão aí que a Margarida foi pro calendário nacional da Ambev e da Skol, que era a marca que a Ambev usava. A gente consumia na Margarida e era patrocinadora. A partir da Ambev era a marca Skol. Nessas andanças pela Ambev e tudo, teve uma época que, fora do São João, eles vieram aqui, a diretoria Nordeste toda, porque na Ambev o diretor de marketing, tem o diretor geral, eu acho que eu esqueci o nome. Comercial de O vendas. comercial é sempre mais importante que o de marketing. Então ele é o primeiro e o segundo é de marketing. É marketing apoio. Exatamente, é de marketing. À época, a Ambev estava trocando o diretor de marketing e veio um carioca, Fernando, não sei se vocês lembram, um baixinho, fortinho. Veio um carioca para aqui. Aí nessa época eles resolveram visitar as unidades todas de Ambev e faziam um almoço em cada cidade, um almoço com um jantar. Aqui foi um almoço, se eu não me engano, no Abruzzi. E eu fui convidado porque eu era o relacionamento com a Ambev.
Aí a gente almoçou na Bruse, conversando e tal. Aí o diretor de marketing, eu acho que era no Nordeste, mas ele veio do Rio. Falou assim, ô Dixon, depois a gente tem que sentar pra alinhar. Aí como é que vai ser o serviço? Eu tô pensando nos carrinhos, umas coisas assim. Aí o diretor de vendas, Alexandre Magno, não é meu parente não, né? Mas o sobrenome é mesmo. Falou assim, Fernando, esqueça. Você vai pra Margarida aprender como é que se faz o... Caramba! Exatamente isso ele falou. Na esqueça, realidade, você vai aprender como se faz. não foi assim. Não foi sempre assim. A gente não pode esquecer, Teve uma evolução. voltar aqui um pouquinho. Primeiro ano da Margarida tinha, vamos falar bem, tinha um toldo, que eram 2 toldos de 5x5, fechado, onde tinha o serviço da cerveja. Naquela época a gente não tinha área de serviço atrás. Era só o toldo fechado. Aí começou a se consumir a cerveja e foi se juntando as caixas de cerveja ao redor do balcão. Tinha um outro toldo do lado que era para fazer um churrasco. Vamos resumir a história? No meio da festa não tinha mais como servir a cerveja ali, porque as caixas tinham ocupado. Nós tivemos que transferir o serviço da cerveja para o segundo, que era do churrasco, e acabou o churrasco. Esse foi o primeiro ano. Foi o primeiro perrengue. Ali era uma diversão. Nós não tínhamos a ideia de transformar o Forró na Margarida numa Só mega para festa. ajustar a linha do tempo, essa época desse comentário, o Margarida já tinha 10, 11 anos. É mesmo? Já? Tudo isso? Com Desse comentário que eu fiz desse do almoço. convite aí do almoço. Eu me lembro sim. também que a gente chegou a ter uma lata, né? Foi fabricada uma também. lata da eu escola. lembro Eu tinha disso. lá, Logomarca eu tenho a foto dela. Tem aí Agora na Margarida. internet, em algum lugar aí São tem João. essa Não é só latinha uma aí. lata, não. A primeira vez que fizeram essa lata pro São João de festa, já tinham feito pro São João de cidade. De festa. Eu pro vou ver Margarida. se eu encontro, eu vou deixar aqui pra vocês verem, mas assim, pra quem não Eu acho que eu tenho mais sabe, a lata da Skol, se eu não me engano, vinha já impressa com a marca da festa logomarca da Forró da do Forró da Margarida. Margarida, da festa. Foi inédito isso, realmente. Em festa foi a primeira festa fechada. Isso tudo é Eles relação que foi faziam- construída, como você Eles falou, faziam algum relação São João do Nordeste, Caruaru, ou Campina Grande, alguma coisa que eles fizeram isso. E a primeira festa que trouxe foi Isso aqui me lembra até uma discussão que era filosófica, né? Da questão do patrocinador, né? Que um dos maiores patrocinadores numa festa de forró é a cervejaria, né? E a marca Skol aqui que era extremamente forte. Então, quando chegava qualquer outra marca de cerveja que tinha interesse de patrocinar e oferecia valores até superiores, a gente recusava, porque disse, não, o valor da marca Skol na nossa festa é imensurável. E o gosto do nosso público também, né? Não, a parceria que a gente tinha formado com o pessoal da Ambev, a direita, como o Dixon me falou, o início do Forró da Margarida, o primeiro ano não foi Ambev, o primeiro ano foi da Ave Lavia. A partir do segundo ano, a gente já fez a parceria com a Ambev por intermédio de alguns até ex-alunos de Dixon, que no início se criou uma irmandade quase entre uma confraria entre os diretores da Ambev e o Forró da Margarida, e a coisa foi, porque a cerveja Skol era consumida e por aí e surgiu de uma forma tranquila. Então, as negociações, Ricardo participou de várias no final também, as negociações às vezes eram um pouquinho duras, mas elas já estavam em cima da mesa antes da gente lançar a festa do Forró da Margarida. Como você Do já próximo tinha falado, a Margarida estava no calendário da Skol. Então passava a ser obrigação da Skol fechar com a Margarida. Então a gente também aproveitava um pouco disso, era uma parceria grande, e a gente usava isso também para negociar. Eu tenho uma pergunta aqui pra vocês que é o seguinte: quando a festa já tinha, já estava grandiosa, mas ela foi se tornando, foi se moldando as situações do que vocês queriam realmente na origem. Quando vocês criaram a festa, vocês seguraram a coisa para ela continuar daquela forma, ou ela foi se moldando sozinha? Pela minha visão, o Dixon, que acompanhava disso, vai falar até melhor do que eu, mas primeiro Forró na Margarida nós colocamos 1.800 pessoas. Segundo Forró na Margarida, 3.800 pessoas. O terceiro já foi pulando para 4.000 e lá vai fumaça. O quinto Forró da Margarida, 2000, 2001, 2002, 2003... 2004, 2005 que foi o grandão. 2004, nós colocamos 8.300 pessoas.
2005 foi o primeiro ano realmente do camarote do Forró da Margarida. Nós fizemos um camarote para 1.000 pessoas. Nós lançamos o Forró da Margarida em março. E normalmente um dos pontos de venda, o principal, no início do lançamento, era a Casa Maia. Sérgio, nós fechamos a loja na sexta-feira, que não tinha condição de atender um cliente que fosse comprar material de condições. O que mais nos chamou a atenção é que nós tínhamos mandado fazer 10.000 ingressos. Quando se procurou o ingresso para poder vender, eu que procurei. Não tinha mais. Em março, em 2 dias, nós vendemos 9.800 e poucas camisas. Foi isso, Dixon? Foi. Essa história é interessante. Esse foi o ano de 2005, o Calypso estourou. A gente conseguiu comprar Calypso relativamente barato, porque a gente comprou cedo. É para 50 mil. Né? Mas acho que a grande sacada aí foi pegar uma banda... Pegar uma banda que estava no momento. No momento certo. Certo, exatamente. O que a gente sempre tentou foi isso. Então, teve isso tudo, mas antes até de falar nisso, emendando a sua pergunta, né? A gente foi aprendendo. O que moldou a Margarida foi o querer fazer melhor. Melhor festa, melhor pra gente, melhor pro público da gente, melhor do que as outras. E o aprendizado da própria experiência, né? Eu acho que exatamente. A experiência de cada ano, e aí a gente sempre fazia reunião pós-festa, então, né? Para avaliar. Eles faziam pós-festa? E nunca... A gente tinha reunião pós-festa. A primeira reunião pós-festa era no final da festa. Aspas. Agora, em muitas dessas festas, durante o evento, nós saímos rodando todos os pontos, observando como era o comportamento das pessoas, como é que o serviço estava acontecendo, qual era o feedback que as pessoas passavam para a gente. Era uma forma que a gente tinha de tentar melhorar o que a gente achava que poderia ser melhorado. Por exemplo, no serviço de bar mesmo, a gente identificou que não estava como a gente queria, alguns de serviço acabavam bebendo um pouco e tal. A gente chegou à época de usar bafômetro para os garçons. Porque é trabalho. Depois até a gente presenteava os que gostavam de tomar cervejinha com cerveja depois da festa e tal. Mas naquele momento ali era trabalho. E na verdade a gente também tem uma questão que é muito interessante, que a gente teve que desenvolver os fornecedores. Você não acha uma turma de garçom para trabalhar numa festa assim, liga aqui, bate aqui, não. A gente teve que ajudar os caras a montarem os negócios deles. Desenvolver fornecedor de segurança. Tudo isso nós tivemos... O cara que ia assar o churrasco. Porque não era... Escolher os lugares de comprar, a gente comprava um churrasco que era o melhor do Brasil. Você ter ideia, nós desenvolvemos um tipo de churrasqueira que comportasse um movimento daquele ponto. E se ia para o Forró da Margarida, 5 horas da manhã, para já pré-assar todo o churrasco, guardava em caixa térmica, com papel alumínio, para durante a festa, porque senão não dava tempo de assar. Não dava vazão. Pré-assavam. Outra coisa que hoje todo mundo vai para um site e compra ingresso de festa. Na época do Margarida não tinha isso. A primeira festa dessas da Bahia aí, que tinha um controle de bilhete, de venda, de tudo, foi Forró da Margarida. Foi desenvolvido um software aqui em Jiqué, Carlito, para cuidar da prestação de conta. Porque aqui, diferente de outros lugares, aqui em Jiqué a gente sabe que é uma cidade querida, tal, mas não circula muito dinheiro. Acolhedora, por isso que o São João foi tão bom aqui, é tão bom o São João atual da prefeitura, o do Margarida foi tão bom. Só que tem muita gente que quer ir e às vezes não tem o dinheiro para ir. Então aqui tinha a questão de comissário, de vender para ganhar. Nos outros lugares também tinha, mas aqui era muito mais. Então a gente teve que desenvolver um software exclusivo para isso, que foi desenvolvido e foi melhorado também a cada ano. A gente sabia, era rastreável. A gente sabia quem comprou cada ingresso pelo número de ingressos. Tinha gente, você tá falando, eu tô me lembrando que tinha gente que tinha uma renda ali já garantida. Sim, de vender camisas do Margarida. Uma renda que... E diga-se de passagem, a ideia não foi inicialmente, não foi essa, mas era a melhor propaganda que a gente poderia fazer eram as festas com os comissários. Os comissários trabalhavam com as muvucas da Margarida. Muvuca da Margarida era conhecido. Às vezes eu esperava o dia para poder, porque a parte que a gente mais se divertia era na muvuca da Margarida, não era na festa. Eu só fui uma vez.
Não, tiveram várias. Mas eu só fui uma vez. Nós fizemos Você sempre foi nerd, Sérgio. Eu disse, nós fizemos. Tudo que gostou de festa, né? Nós fizemos de videogame, filme. Teve um cidadão, eu não me lembro exatamente qual é o nome da boate, que abriu uma boate. E como ele era cliente da loja, a gente brincando, conversando, rapaz, vamos fazer o lançamento do Forró da Margarida no dia da inauguração da sua boate. Você lembra que foi do lado da loja? Boate? Tinha a Casa Maia, o Rotary e o prédio. Eu não me lembro, não sei se é carro de boi. Carro de boi. Ah, o carro de boi, ele fez a Praça Lisbiana. Eu tenho fotos aí do... Rapaz, a boate foi um sucesso durante muito tempo, porque no dia da inauguração a boate estava lotada que não cabia gente, tinha mais gente fora da carro de boi era na Praça Luiz Viana. Isso. O prédio até de Ian, né, da família de Ian. E é um casarão antigo e a boate era toda fechada, você não via a luz do dia. No lançamento do Margarida lá, quando eu saí, eu achava que era de noite ainda, já tava claro, tudo claro no lançamento. Não dava pra ver nada, luz nenhuma lá de fora. Nessa época aí, ainda era Patinha, que eu tenho umas camisas, eu tenho fotos aqui dessa divulgação, que era Patinha. Deve ter sido o último ano da Patinha. Deve ter sido o último ano. Primeiro que eu conversei, não sei com quem foi com você, eu falei, rapaz, vamos mudar esse negócio que você pode dar uma merda, viu? A peça vai crescer, direitos autorais aí da empresa, né, da Disney, pode chegar o negócio, o nome Margarida Disney só foi pra convencer a dona Margarida. A nossa Patinha nunca apareceu com Margarida da... Não, e você que foi o criador da marca, da primeira marca, você sabe que a ideia era a Patinha, mas não podia ser ela. Podia ser ela, exatamente. Aí eu botei Florzinha. Aí depois vocês evoluíram, foi um artista de Salvador, não foi? Fizeram aquela última. Pedrinho da Rocha. O criador da marca do Camaleão. O criador do Abadá. O cara criou o Abadá. Foi muito bom, foi muito bom. Pedrinho da Rocha. Gente, e foi engraçado até essa história, né? O processo criativo também lá foi muito interessante. E a briga também da gente. A gente sentou na mesa e foi rabiscando, e ele foi botando e tal. E teve uma hora assim que a gente parou e falou assim: cara, é isso aí. Fechou, é isso. Só que nós aqui... foi um pouco resistente, né? Depois você acabou. Quase todo mundo aqui. Foi um processo também assim, de a gente já estava gostando da marca, acostumando com a marca. Sim. E aí eu fiquei meio, realmente, eu fico mais, como eu que cuidava mais das coisas. Isso. Eu que fiquei mais... A maioria dos anos a gente fazia, mas, o Dixon vinha pra cá e a gente fazia. Aí eu vi uma aplicação dela com fundo branco. Aí eu falei com o Ricardo, Ricardo, não, com esse fundo branco redondo aqui, tá ok. Você não estava nessa reunião lá em Salvador. Não estava. Eu falei, com esse fundo branco aqui aplicado, eu gosto da marca. Aí eu quetei com a... Gente, realmente era melhor. Era mais uma situação emocional com a outra marca. Gente, vamos para um rápido intervalo. O papo tá massa aqui, ainda tem muita coisa para rolar. E a gente vai comer uma pizzazinha agora, rapidinho, que já chegou, senão vai esfriar. E daqui a pouco a gente volta, viu? E quem foi que mandou a pizza? La Forneria. Mandou a La Forneria. E também que vão encher o copo novamente aqui. A Sol Desbel nos mandou uma água ali. Uma águazinha boa. Que o Marcelão vai beber. Mandou que passarinho bebe e que passarinho não bebe. Nós só estamos bebendo aqui que passarinho bebe. Bebe. O passarinho aqui vai parar de beber agora. Vou até chamar um passarinho para provar. Gente, é rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Pontos Podcast. Mais do novo, menos do mesmo. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Meus
meus queridos, estamos de volta aqui no segundo bloco de 2 Pontos Podcast com essa galera aqui fantástica, que eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos com eles. Marcelão, eu tinha feito a pergunta, eu queria só que você terminasse, né, o raciocínio. A festa da Margarida, ela começou de uma forma e com o tempo ela foi se moldando por si só. Eu queria que você terminasse de mostrar esse raciocínio pra gente, como foi que qual foi a diferença dela no início e no final? Como a gente já estava conversando, com o tempo, a gente observando os problemas, que a gente rodava a festa, via o que estava acontecendo, como é que está o serviço, o feedback das pessoas, a gente já foi aprimorando isso. Um exemplo, no segundo ano do Forró da Margarida, a gente já criou o que a gente chamava de gargarim, que era uma estrutura toda por trás do evento, onde as pessoas, o público, não tinha acesso, mas era a nossa movimentação de serviço. Ali a gente resolvia tudo: alimentação, bebida, posto de saúde. Os carros circulavam. A festa quase toda. Então, isso era uma forma que a gente tinha de, por exemplo, a cerveja faltou num ponto, a gente distribuía para o outro por trás da festa. O público não tinha esse acesso a isso, mas essa logística toda a gente já tinha por trás. Marcelo, como é curioso isso. A gente estava falando de engenharia de produção, de certa forma. Isso aí é um raciocínio de engenharia de produção. Acho que Marcelo deve entrar nesse tema aí, mas chegou em determinado momento que precisou buscar ajuda profissional para desenhar. E isso aconteceu, que a gente estava conversando, em 2005, no momento que nós vendemos. Em março, nós vendemos 9.800 camisas. Eram 1.000 camisas de camarote e não tinha mais. Bom, qual foi o raciocínio nosso? 10.000 camisas em março, quando a gente chegar no São João, tem pelo menos 15.000. Que foi exatamente o que aconteceu, 14.000 e poucas pessoas. Mas como é que a gente vai montar uma festa naqueles moldes com um público de 15.000 pessoas? A última festa nossa foi 8.300. Então, o que é que a gente fez? Um grande parceiro nosso era a marca Amaral, que era da ST Estruturas, que é quem fazia o Forró da Margarida. Eu já era um amigo pessoal meu. Marcelo era responsável pela estrutura. Essa era a sua função. Essa era a minha função. Então, eu automaticamente, na segunda-feira, após esse rebuliço todo da venda, Marcão, preciso de uma reunião com você, quarta-feira. Marcamos essa conversa, expliquei a situação, o escritório dele era no Otto. De lá do escritório, nós saímos para o escritório de Giuseppe Mazzoni, que foi o cara que criou o Festival de Verão e, posteriormente, o Festival de Inverno, e que foi quem profissionalizou o visual do Forró da Margarida. E que fez o show de Ivete, a estrutura do show de Ivete Sangalo. Você falou aí com muita propriedade, o funcional. Porque não é só você funcional. Ele pegar uma área que a gente não tinha muita flexibilidade de mudar aquilo ali, já estava ali colocado, né? Sim. Dentro daquela realidade, ele olhou o melhor layout, a melhor disposição do camarote, do palco e também da parte funcional, que é o que você acabou de falar. Foi aí que a gente tinha o palco. O palco ficava, a parte do Fulião era quase um retângulo, vamos dizer um retângulo. O palco ficava antes na parte mais estreita. Sim. E Giuseppe mudou. Inverteu, colocou a gente palco ganhou, fundo da lagoa. Ganhou andares de assistir, né? Ninguém ficava... Nós aproveitamos, ele aproveitou o próprio desnível da festa. Exatamente. Os pavilhões do Parque de Exposições eram pavilhões, a gente higienizava todos. A lavagem daquilo ali é absurda. A gente comprava um produto aí que era caríssimo, que a vigilância queria que lavasse com aquele produto. E independente da vigilância, a gente ia procurar e fazia. Pra você ter uma noção, todos aqueles pavilhões e naquele parque de exposições todo, aquilo ali tem ponto de água e esgoto em diversos pontos que a gente colocava em todos os pontos de serviço. Todas as vaias, todos os coxos tinham que ser cobertos. A gente cobria contratava de Andrei. Lembra? Sim. Tinha que ser cobertos, todos cobertos. Aqueles painéis de levantar muro pré-moldado, a gente fechava os coxos para não ter nem acesso. Enchia de areia, colocava os coxos com cimento, que é para poder não ter acesso com o alimento do gado. Então, essa preocupação a gente sempre teve. Toda a parte de churrasco era montado bancadas com pallets. A gente colocava o pé, forrava tudo direitinho. Tudo isso tinha. Qualquer estrutura que a gente fizesse para servir alimento ou servir bebida, na parte não calçada, não asfaltada, a gente colocava brita, tudo bem. Isso.
para poder ter escoamento de se chover. Você tinha um qualquer trabalho coisa também assim. junto com vigilância sanitária. todos Só os complementando o que Marcelo falou, que tem, eu acho que podcast também, histórias interessantes, é bom contar também. Marcelo contou anteriormente que a Casa Maia teve que fechar porque não conseguia atender o povo que queria comprar ingresso, né, nesse ano de 2005. E o outro ponto de venda era o Itajubá Hotel. Aí Renildo era o gerente de lá, me ligou maluco, porque acabou os ingressos lá também. E lá, como era hotel, funcionava sábado de tarde, era um sábado de tarde. Isso aí em maio, mais ou menos, antes um pouquinho de maio. Foi abril para maio. Que foi a data que acabou. Aí eu falei, Renildo, eu já olhei, não tem ingresso nenhum. Não, então, esse ingresso foi em março. Foi em março, então. Em março. Então aí Renildo, foi. Porque o Calypso fez um show foi logo depois do show do Calypso no Hall do Mirão que teve, que o povo endoidou também, por causa da Margarida, principalmente, também por causa do Calypso. Então, Renildo falou, então tu vem aqui que o povo quer quebrar o hotel. Caramba! Por quê? Porque o que o povo queria quebrar o hotel? Acabou. Aí todo mundo que tava lá queria ter o direito de comprar do preço de lançamento. Que acabou no lançamento. Acabou no No lançamento. Ele queria... Aí eu fui lá no hotel, Ricardo, Marcelo também lembra, no hotel tinha uns sofás assim que eram de cimento, né? Sim, concreto. Concreto. E tinha umas almofadas assim. E a parte entre um sofá e outro era mais alta assim. De alvenaria. De alvenaria. Eu subi ali, acalmei todo mundo, pedi a Renildo para fechar a porta. Vamos anotar o nome de todo mundo que tá aqui, quantas camisas ia comprar. Que eu garanto que esses que estão aqui nessa quantidade de camisa vai ser Pelo preço. Só assim para acalmar o povo. Foi impressionante. Tinha mais ou menos umas 80 pessoas no saguão ali. Histórias da Margarida. Então, depois de um processo de venda como esse aí, Sim. e o processo que já vinha há 4 anos, 2000, 2001, 2003, 2004, então, a gente tinha a obrigação de criar uma estrutura da festa para a gente não perder o que a gente festa tinha mudou conseguido. de patamar. Eu lembro muito das reuniões que a gente fez logo depois que vendeu tudo, que falou assim, uma coisa é atender 8 mil, outra coisa é atender mais. Não é porque dobrou que vai dobrar a preocupação, dobrar o serviço. Não, se dobrou, pode ser que o serviço, a estrutura, tenha que triplicar, quadriplicar para atender, porque a gente está lidando com uma quantidade de pessoas muito maior. Aí daí que chamou, Marcelo entrou em contato com Marcos Amaral, José e foi Mazzoni entrou. Giuseppe Mazzoni. E aí entra uma outra parceira nossa aí de anos de história, que nos deu sempre o maior apoio. Camarote na Margarida, primeiro ano, 1.000 pessoas, vamos ter que fazer um serviço diferenciado. Já até sei quem é. Quem é que entra? Nossa amiga Messi. Teve aqui, vou deixar aqui o card aqui. Essa aqui ela falou, teve aqui, falou da Margarida. Não, Messi sempre foi uma parceira muito grande nossa no Forró da Margarida e era responsável, sim, a gente tinha reuniões, o América brigava com ela, não, eu quero botar isso, eu quero botar aquilo. Ela, lógico, sempre puxava para mais. Família de negociadores, né, muito fortes, então as negociações eram muito difíceis. Agora vocês estão falando aí, eu percebo assim que apesar dos perrengues, existia o planejamento. Como é que esse planejamento funcionava? Quando ele começava? Começava em outubro. Outubro do ano anterior. Acabou a festa, a gente descansava 60 dias, começava a planejar o próximo Forró da Margarida. Tinha um ponto, a discussão do que foi a festa, logo depois da festa. Em outubro a gente fazia uma... A gente fechava a conta, pagava tudo conta. que tinha que ser pago, que sempre ficava tudo resolvido. Graças a Deus foi um problema que a gente nunca teve, foi financeiro. No Forró da Margarida. A gente nunca teve como a intenção primeira ganhar dinheiro. Foi sempre fazer uma festa boa. Festa melhor, sempre melhor que a outra. Isso foi aqui que a gente colocou lá atrás. Como a nossa preocupação era a nossa profissão inicial, a gente sempre queria fazer o melhor possível. Então, um ano a gente tinha que superar o próximo, o anterior.
Então, essa era a nossa preocupação. Então, por isso que a qualidade do Forró da Margarida sempre foi tida como uma qualidade superior às outras festas. Por vezes, fornecedores nossos e tudo que forneciam para outras festas também falavam: pra que botar tudo isso? Pra que essa quantidade de cerveja? Aí agora eu quero entrar nessa. Esse aí era o tema dos inegociáveis. Tinha questões que não eram negociáveis. Não é né? negociável. Não era. Aí agora eu quero entrar A na parte. cerveja não era negociável, o camarão empanado não era negociável. Agora eu quero entrar na parte justamente da organizacional da coisa. Você cuidava da estrutura. A estrutura era responsabilidade minha. Dix é o quê? Evento? Só marketing? Como é? A parte do marketing e entrega de camisas. E Ricardo? E também uma entrega parte e- da sede E também. controle de camisas, que entrega era e um dos, controle. era um dos pontos cruciais, era o controle Era da porque Porque fazia lá, Obrigado, porque na fazia época. lá no Expert. Mas era assim, na realidade, antes de Ricardo entrar, o controle financeiro era Thiago. Eu representava Thiago quando ele não estava aqui, e Daisy, minha irmã, era funcionária na época, e tomava conta mais que eu. Eu estava lá mais como suporte do que como... Thiago era o financeiro, então parte do controle de venda, de bilhete e tal, era feito por mim, por Daisy. Thiago vinha de tempos em tempos aqui e prestava conta de tudo. Eu lembro assim que a gente madrugava por causa de R$5 de diferença no... Mas não era os Sabe, R$5. você conhece Thiago, né? É porque a conta tinha que fechar. Tinha que fechar. Você conhece claro. Thiago, então É. a gente chegava a sair 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, quando ele vinha aqui. Aí ele tinha que voltar para Salvador, geralmente era de sábado para domingo, do domingo para segunda, ele voltava de segunda em Salvador. Então eu ficava com entrega de camisas, confecção de camisas, entrega de camisas e essa parte de sede, de ingresso e apoio ao financeiro, apoio a Deise do financeiro, quando Thiago não estava aqui. E Thiago, quando saiu, o Ricardão entrou. Eu entrei para assumir exatamente a função que o Thiago fazia. Né? Que era o financeiro. Você que era o homem Sempre do tive dinheiro. muito apoio de Daisy, mas não é muito a minha praia ficar, como o Dixon falou ali, contando São centavos. perfis diferentes. Meu perfil é um pouco diferente. Então eu Professor de matemática também. eu busquei entender um pouco do negócio mesmo, né? Do, Sim. que é, da Ricardo plataforma. falava muito assim, ó. Quanto é que vale o tempo da gente aqui? A gente tá discutindo meia hora aqui. Quanto é que vale o seu tempo? Seu tempo. Tá, nesse caso, esse modo do Thiago era mais prático do que. E diga-se de passagem, eu já vou tecer um elogio aqui, é uma importância grande. Claro que todo mundo tem sua importância. Sim. Mas os passos mais intensos que o Forró da Margarida deu, grande parte é a responsabilidade de Ricardo. Pelo conhecimento que tinha. É sério, você deu Pelos uma nova. contatos que você tinha, pelos conhecimentos pessoais que você tinha muitas portas foram se abrindo. Você mesmo falou, você veio do exterior, passou um tempo no exterior e tal. Então, você veio com uma visão diferente. Thiago, quando saiu, acho que ele foi morar fora, né? Foi morar nos Estados Unidos. Foi para fora e aí ele disse, sou sócio aqui e não quero sair da sociedade, curto isso aqui, gosto, mas não vou poder estar presente. Então eu queria que você assumisse e tocasse. O que é que você acha? Eu digo, não, vamos lá. Eu topei o desafio, entrei com o desafio de fazer o financeiro, né? Só que aí realmente já era amigo de todos, já conhecia todos, já frequentava. E também assim, Thiago já tinha deixado a coisa do financeiro girando bem. Daisy já tinha uma expertise muito grande que ela adquiriu com o Thiago. E ela também já tinha sido o financeiro de lojas grandes aqui da cidade e tudo. Então, Ricardo deu um perfil diferente. Eu vou dizer um pouco mais leve, um pouco mais pensando no futuro. Tá? A questão da marca nova, outras questões que a gente envolveu. Uma série de contatos. Buscando mudar e deixar sua marca, né? Então eu tentei, o que é que eu posso contribuir aqui? Né, para tornar essa festa ainda maior. E tinha uma coisa que era um desafio que eu tinha. Sinceramente, eu achava que era uma festa ainda regional. Era muito forte aqui no Sudoeste, mas em Salvador ainda tinha pouca presença. Né? Em Salvador você tinha o Piu Piu, você tinha o Bosque, que eram festas que eram mais próximas, pela proximidade ali de 100, 200 quilômetros, eram muito mais presentes em Salvador do que a Margarida, né? Então, assim, tinha esse desafio. Então, a gente chegou a botar loja no shopping Bela Vista, com shopping você tinha a gente fechava, além de botou botar aquelas escadas rolantes todas. No shopping, eu fiz essa arte. Bela Vista foi o último, mas colocamos o Iguatemi algumas vezes no Salvador Shopping. Tanto no Iguatemi, quanto no Bela Vista, quanto no Salvador Shopping. Não, no Bela Vista e no Salvador Shopping tivemos loja. E num ponto localizadíssimo, né? Que era no terceiro piso ali onde estava. Iguatemi?
tanto o do Iguatemi quanto do perto da praça de alimentação. Uma esquina, uma loja enorme. Foi, eu lembro dessa. dificuldade Eu fui lá em Salvador, eu vi lá. Eu me lembro que massa. chegou a botar na praça de alimentação toda envelopada. Envelopou as escadas rolantes também. Cara, Entrega de massa. camisa, inclusive, nós chegamos a fazer lá. Chegamos a fazer em Salvador. Deu Os trabalho shoppings gostavam, pediam que a gente era- entregasse lá, que ia era- atrair público, né? A gente fazia era o shopping patrocinado Forró da Margarida, porque eles jogavam camisas do Forró da Margarida como premiação das vendas do shopping. Lembra disso? Tinha aquela menina Pô, também que legal. fazia discussões. Leia. Leia. Veromundo. Veromundo, pô, excelente memória disso. A gente, que não tinha a tradição de trazer gente pra cá, Sim, pra sim. Jiqué. a gente Bate e fez, volta. Que era um bate e volta. Pessoas Quantos entravam ônibus no vieram ônibus, vinham de e lá pra cá? voltavam. Então, a Isso, logística depois, vamos lá, o Giuseppe Mazzoni, layout, Forró da Margarida, depois de 2005, a impressão que se passava da festa era de organização total, que a gente deu esse primeiro passo. Logo depois, nós tivemos a Outra grata coisa. satisfação de Ricardo chegar. Tiago era um cara organizadíssimo. Então, todos os controles, Tiago fazia de uma forma... Resumindo, o Thiago tinha um perfil mais financeiro e Ricardo mais administrador. Juntou as duas coisas. Ricardo E- nos ajudou a abrir o Forró da Margarida para fazer novos contatos. E quem não tá aqui na mesa, qual era a função? Bom, Luciano. vamos lá. Luciano era responsável pela segurança do evento. Certo. Marcelo Augusto era responsável pela parte de saúde do evento. Fabrício Borges era responsável Churrasco, não? pela Churrasco. parte de alimentação. Alimentação Certo. geral. Helena era pela parte de bebida. Marquinho era responsável pela Por parte de banda bandas e tal. e palco. E palco. Depois que Marquinhos se afastou, Clóvis assumiu a parte assumiu. de Marquinhos. De ficar, contratar a banda ou ficar só Marquinhos naquela era questão da contratar logística? E atender logística do dia e tal. Clóvis não, era só atender. Aí as bandas foram contratadas por... Era em reunião, na realidade não teve um especializado em contratar Eu me banda. lembro que tinha assim, ó, tinha figuras na Bahia que dominavam as bandas, né, as atrações. Mas acho que pulverizou um pouco mais. Mas era Mário Paim, Marcos Paim. Mário Paim, Mário Paim, em ele, Feira de Santana. ele tinha, então ficava muito na mão dele. E eu falava, pô, a gente pode ficar na mão de um cara, né? A gente precisa ter mais opções, pra gente não ficar preso na mão de um. Eu acho que essa foi uma das Foi uma virtudes que a gente... discussão nossa muitas vezes. O que eu vejo é que isso também contribuiu muito para colocar Jiquié no mapa do turismo, né? Da Bahia. Tem muita gente que só conhece. Assim, ó, a gente tem a impressão, né, que todo mundo que é uma cidade grande, é uma das maiores da Bahia, tá entre as 11 e 12 aí hoje de população, mas de infraestrutura e tal, eu acho que é menos até do que a 10ª, tá? Até 6ª, 7ª, 8ª aí. A gente pensa que todo mundo conhece Jiquié, não é assim. Tá? O povo de Salvador, muita gente de Salvador não viaja para o interior, exceto no São João que eles abrem, que São João eles saem da capital para o interior. E os interiores que eles mais iam eram os interiores próximos, Cruz das Almas, Amargosa, né? E não vinha para Jiqué. Então, quando o São João ficou forte, e principalmente por conta da atratividade da festa de camisa, porque para atrair a população de Salvador, a festa de camisa atrai mais até do que as bandas. Nessa época, sim. Nessa época, principalmente. Tinha uma coisa também que era o seguinte: essas cidades, Cruz das Almas, Amargosa, Santo Antônio, elas tinham um São João muito forte, com grandes atrações. E outra que coisa- não tinha na época, E grandes atrações. Hoje já tem, mas na E época, também tinha um histórico todo que Jiqué tinha, interrompia. Elas mantiveram a tradição o tempo todo. Então a gente teve que construir a tradição. O Margarida foi forte nessa coisa de tradição para vir para aqui. Né, que chamar a capital para aqui. Muitas pessoas que a gente encontra hoje até em Salvador e tal, falam, eu conheci Jiqué porque eu fui no Margarida. verdade. E Muita gente. nós aproveitamos um adendo que a gente tem que colocar. Vamos lá, Amargosa, cidade de 30 mil habitantes, recebia 60 mil pessoas. Jiquié, nessa época, já era uma cidade de 140 e poucos mil habitantes. Então a estrutura da cidade era outra. Boa parte do público que vinha já era jiqueense. Então eles vinham para rever a família, mas principalmente porque tinha aqui uma festa como o Forró da E Margarida. traziam amigos, os amigos gostavam de vir. Sim. Porque não tinha aquela disputa por casas de não sei quanto de preço aí de aluguel. Porque ficava na casa do amigo, às vezes alugava e era mais barato que a cidade maior. E a gente do Oferece- Brasil inteiro, né? E A a gente gente do tem Brasil isso inteiro. gravado em vídeo. Não, mas isso que o Dickson falou é verdade mesmo. Muita gente não conhece Jiquié, não. Eu tenho um amigo meu
lá de Valença, que ele achava que Jiquié era uma cidade de 30 mil habitantes. Olha só isso de não conhecer. A gente tinha um patrocínio da Ambev de um patamar. Depois da primeira vez que o diretor Nordeste da Ambev veio para aqui, ele também não sabia o tamanho de Jiquié. Que foi no supermercado, tinha inaugurado eu acho que... Jambo? Não, o G. Barbosa? G. Ou não, Cardoso. que era o Cardoso. O Hiper Cardoso. O Hiper Cardoso, O que Hiper. hoje é de Barbosa e tal. Quando ele viu a cidade, ele falou não. Porque ele conhecia Amargosa, conhecia Santo Antônio, conhecia Cruz das Almas e tal. Não, essa cidade aqui é bem mais estruturada do que as outras todas que a gente patrocina. Ele falou na minha vista, pô, cara, a gente tem que aumentar o patrocínio dessa cidade aqui. Até o São João de Jiquié arrecadou mais de patrocínio por conta da gente, porque foi a gente que atraiu primeiro o... Tinha um detalhe, Sérgio, pra você ter uma noção, eu mesmo cheguei a ter acesso de números de arrecadação de ICMS do município. Junho superava dezembro. Caramba. Teve uma época, já é um assunto um pouco diferente, mas se comunica com esse assunto que você falou aí, que é o seguinte: teve uma época que o São João foi muito questionado. Às vezes até o município pedia calamidade pública e tal, então... Por que se gastar tanto dinheiro? Para promotoria e tal, e tinha essa confusão. E muitas vezes nem a prefeitura, na época, tinha os números de Jiquié. Então, quem ia para as reuniões geralmente com o juiz e Ministério Público era eu. Então a gente tinha isso aí, tinha que levantar os números. Teve um ano que a gente fez pesquisa, inclusive, quer dizer, enquete mais do que pesquisa, não chega sem pesquisa, tá? Para ter informações sobre a cidade. Então, um dado é esse que Marcelo falou: o São João chegava a vender em um outro ano aí mais do que o Natal. E o outro dado é que Jiquié, em relação à arrecadação de ICMS, era a 15ª ou 16ª da Bahia. E no São João ela era a 6ª. No mês do São João, E isso ela sempre foi um questionamento nosso, porque a gente tentava profissionalizar o evento. Então, o Forró da Margarida foi notório que, com o passar do tempo, ele foi tendo um processo evolutivo bem acentuado. E era uma preocupação nossa e uma insistência nossa que também o município fizesse a sua parte. Coisa que a gente precisa colocar que está sendo muito bem feito agora. atualmente. Atualmente, o São João de Se Jiquié fosse tá assim, despontando. quando existia a Margarida ainda, ia estourar muito mais. Já foi muito bom. Quando das maiores e das melhores, é a mais estruturada, é a de melhor serviço, Sim. mas ainda seria muito melhor. Muito melhor. Porque realmente o São João foi muito mais profissionalizado pela parte pública. E a gente precisa... vamos lá. Os grandes pontos turísticos do Nordeste, Caruaru, Petrolina, vivem de São João fortes. Então, quando a gente fala de um evento como o São João, e a gente pode falar isso com toda a segurança possível, é uma fonte de receita para o município muito importante. Você trazer um São João como o Jiquié, você movimenta uma economia metade do ano. A geração de renda e de emprego. né? Eu lembro que as hotelarias daqui estavam lotadas só por causa da Margarida. Eu Hotelaria, financeiro, restaurante, posto de combustível. Eu, como financeiro da festa, tinha que ficar até mais tarde, depois da festa, para fazer os pagamentos. Né? Porque toda a parte de segurança, Sim. de garçom, aquela turma, e era muita gente que ficava ali aguardando para receber o dinheiro. Cara, era muita gente que trabalhava. Teve um ano, o de 2005, se eu não me engano, tá, que depois a gente aperfeiçoou um pouco a segurança, botou menor número, mas Verdade. segurança mais formal, qualificada. qualificada. Mas em 2005, eu sei pela quantidade de almoço que a gente comprou. 1.200 almoços a gente comprou. 1.200 pessoas trabalhando dentro do Forró da Margarida no dia do evento. 1.200 almoços a gente comprou. Trabalhando. Foi uma grana só de almoço, foi quase uma banda só de Agora almoço. você falou uma quantidade interessante aí. Quantas toneladas de carne? Agora você me apertou. O Mas Fabrício, que é cuidado, não está não tá presente. presente. Nós vamos fazer Vocês essa têm uma pergunta ideia, pra mais ele. ou menos? Mais de 6 toneladas? É mesmo. Muito mais. E de cerveja? Veja. 3 carretas, eu não sei. É mais? Menos. Não. 6 toneladas de carne. 6 mil quilos. Eu já fiz negociações. Então com tu a Correia. botou cada pessoa comer meio quilo de carne. Por
por aí mesmo. Por aí. Por aí. Tinha desperdício. Era né? 10 espetinhos, tinha muito desperdício, era em torno disso. E cerveja Ó, Betis pronto. também, né? Vamos fazer a conta, era 10, a gente botava 10 espetinhos por pessoa. Né? Cada espetinho tinha... 400 gramas. Não, 100 gramas. Ou 100 gramas. 100 gramas. Não era mais. 100 Ah, gramas. depois que ficou 4 pedaços, 100 gramas. Mas era 100 mais. gramas. Na realidade era 80 gramas. Era 80 gramas, é isso. É. O Cada 4 pedaços, espetinho 80. é. Quando vinha de 5 pedaços, era 100. Era de 100 gramas. É só você fazer essa proporção. Então. É 6 toneladas de carne. 80 vezes 10 mil. E o que eu posso te dizer é que cada carreta frigorífica pegava Coisa assim. 1.100 caixas de cerveja mesmo. em Você litrão. fez a conta correta, 80. Nós tínhamos É cerca de 8 carretas. toneladas. Era um caminhão, pelo caminhão também dá pra ver. Era um caminhão carne. daquele tipo 608, cheio de Nós carne. E 608 ficava na Frigel. Camisa. Ficava na Frigel. Todo mundo Ficava na camisa, Frigel. camisa, né? Todo mundo fardado. É, todo mundo fardado, camisa de serviço. Sérgio sabe aí o que era aqui. A gente tinha que fazer não sei quantas mil camisas diferentes. Sim. Tinha que fazer cada pecinha, testeira de palco, Tudo. pelos camarotes, tudo. Besteira Ficava de que- palco. E tinha também o camarote. Também. Cada parte de aviso, tudo, layout, tudo. Era o Panfleto. que, Sérgio? Mais de 1000 peças. né? Era mais de 1000 peças. A gente fazia aqui, Dixon chegava De aqui, a arte. gente saía tarde daqui, 1 hora, 2 Mais de horas da 1000 manhã. peças fazia. Tudo pronto, porque tinha que mandar E produzir. não tinha chat GPT. Não Nada tinha disso. nada Pra fazer, disso. nada disso. Tudo na mão, ó. Na cabeça, tudo aqui saía no da lado. cabeça, É, exatamente. Rapaz, esses cabelinhos aqui faz. Já- E aqui, por isso que caiu aí. E aqui também. Não, foi engraçado o seguinte, eu tenho que dizer, quando tava todas as peças, todas prontas, tal, aí Dixon invocava com, rapaz, eu não gostei da posição desse negócio aí, vamos mudar. Aí ele mudava, tinha que mudar em tudo, velho. Tudo. Era assim, mas era gostoso. Era um negócio que depois, eu como artista na época, eu como designer, eu chegava numa festa daquela, via 15 mil pessoas usando uma arte que eu fiz. Eu já... Você falou uma coisa que é legal. E outra coisa, depois de um certo tempo, a gente passou a homenagear a obra de artistas locais na camisa do forró da Margarida. Luciano Santos. Sim, deu a Luciano sugestão, Santos. Que foi aquela que parecia Romero Brito. Isso, e sim, tal. sim. Chico Salles, Sim. né, que a gente fez uma camisa inspirada Na arte. na arte de Chico. Então a gente usava também a camisa Margarida, porque a camisa de festa, o povo gosta de usar. Então você não usa, você usa mais de 2 anos uma camisa de festa. E diga-se de passagem, as camisas do Forró da Margarida, o Eram sempre pós, muito bonitas. era. Não vou dizer E- que era e a moda, galera mas que era usado pela galera de toda. usar, pelo, assim, pelo ó, prestígio também Rapaz, de usar a a gente camisa. se né? preocupava também com a qualidade da camisa que era feita. Bom, existe uma malhazinha comum que você faz, vai pra festa, acabou. Não. A malha do Forró da Margarida teria que ser uma malha melhor, porque ela seria usada posteriormente por dezenas, centenas, milhares de Eu pessoas. vejo hoje ainda vários. Fizeram por Essa um bom mesmo de tempo. Romero Brito, que a gente ficou parecido com o Romero Brito, a gente vê na rua ainda aí. E ainda tá boa, a imagem ainda tá boa. É, faziam com quem? Com a ZBR, não foi? Um tempo? Vários. Aí é, Messi chegou a produzir? muitas. Essa chegou a produzir. Com a IEM? Aí bem, no início do Forró da Margarida Na era minha IEM. época já era o pessoal de Caetité, Caculé, Caetité. Caculé. Nós fizemos Era comércio Forte no Ori. início. Forte Ori. Forte Ori. Nós fizemos com o Messi, aí Messi era parceiro, a gente ia Sim. buscar a camisa do Forró da Margarida lá de noite. A ZBR fez. Por um bom tempo, não foi a ZBR? Aí digo só dizer melhor do que eu. Messi fez logo no início. Sim. Tá, eu acho que até o 4º ano por aí. Tá, Depois a própria Messi mudou de foco, né? Foi. Foi, mas foi pro restaurante. Depois a gente foi um tempo até bom com a ZVR, uns 4, 5 anos. É, eu lembro que ficou um tempo E com a depois ZBR. a gente foi pra Forte Ori, Forte porque tinha uma qualidade e o preço muito competitivo. É um polo de. É um polo só disso. São Paulo de confecção. Tanto é que teve um ano que eles pegaram tanta encomenda que eu fiquei maluco na semana da festa da entrega. Eu ficava sem dormir, monitorando o caminhão. Não, sem dormir a gente ficava várias, dois. Eu conseguia ficar uma Por vários semana. motivos diferentes. Não, diferentes. eu conseguia ficar a semana da festa sem dormir, eu não conseguia dormir. Vocês estão falando aí, a gente, desde que a gente começou aqui o podcast, vocês também, além de explicar as histórias, claro, teve muita curiosidade aí, muitos causos. Vocês se lembram de algum caos aí de bastidor que foi engraçado ou foi uma coisa inesperada? Sérgio, tem um caso que a gente tem que contar. Não é tão de bastidor assim, mas é a negociação para trazer Ivete. Sim. Que foi uma virada importante da festa, né? Como foi? Eu Conta aí. tenho jornais, eu vou procurar para recorte de jornal
que saiu assim, jornal importante do sul do país, dizendo da parceria entre Ivete e o Forró da Margarida. Sites importantes, tá? Até site do exterior, porque Caramba. com o nome de Ivete, com a parceria que a gente fez com Ivete. Na realidade foi o seguinte, o ano anterior foi o ano que a gente contratou o Bruno e Marrone. É uma atração grande, é uma atração muito famosa, mas não rodou aqui na região. Foi o São João difícil, um período de São João curto. Período de São João curto, pouco São João, quando era investimento. curto, já era complicado. Pouco investimento da prefeitura, também demorou de investir, pouca propaganda da prefeitura na época, e a atração, que embora seja uma atração nacional muito conhecida, não caiu no gosto mesmo do público de Jiquié. Embora venha muita gente de fora, metade ou mais um pouquinho da metade da festa é de Jiquié. Então eles não compraram logo. Então a gente já previa que ia ser um ano mais fraco. E ficou naquela dúvida, vamos apostar em incrementar esse ano mais fraco? Incrementar assim, serviço, a qualidade foi a mesma. Inclusive foi um dos fatores que nos ajudou a fechar com a Ivete. Porque a Ivete mandou observadores para aqui. Foi. Nessa festa, não sei se você sabe. Tá? Depois eu vou lembrar o nome dele e digo quem é. Tá? Mandou observadores e o cara falou assim, ó. O know-how que a gente já tinha para servir muita gente, a festa foi um pouco menor, em torno de 7 mil. Não, foi mais. Não. Passou de 8 mil pessoas. 8 mil Foram pessoas. 2 dias, esse foi o primeiro Não foi não. Foi Foi um não. dia só. Bruno Foi, Marrone? Foi um dia foi só. um dia só. Cerca de 8 mil pessoas. Foi Bruno Marrone e Tomate no mesmo dia? Eu acho que foi. Bruno Marrone. Foi. Tomate. Tem mais uma. Cavaleiro do Forró. Que atrasou. Que atrasou e que nós vamos Botou deixar DJ aqui um Falcão. abraço para DJ Falcão. DJ Falcão estava começando e nós passamos Eu uma liguei, hora e meia com o Eu trio acordei elétrico Falcão. rodando. E a cerveja sumindo. Mas vamos voltar. E vamos lá dizer, hoje a gente fala e se diverte com isso, mas pra gente foi apreensivo por 2 motivos. A atração chegou demais, a gente precisava preencher, chama DJ Falcão, a gente não sabia A se... sugestão foi até minha. O Dixon foi buscar, Falcãozinho rodando mais de 1 hora e meia no trio elétrico para segurar aquele povo todo, e a galera se divertiu horrores com o DJ. Você acha que eles perceberam o atraso? Nada. Ah. Quem tava Perceberam o atraso. Eu acho que quem tava na festa O atraso só foi da banda. não sabia o que estava acontecendo. Não sabia. A gente contornou aquela situação. E a lá. banda demorou, viu? Demorou. Tanto é que A gente conseguiu até o abatimento do cachê, tu lembra? mas seria. Eu lembro que a segunda ou terceira banda seria o Cavaleiros. Foi a última. Eu lembro que eu desci do camarote em direção ao palco, que a festa tava uma delícia. Desce Clóvis do palco com a cara de assustado. Eu falei, o que é, Clóvis? O que está acontecendo? Eu disse, rapaz, acabei de receber uma ligação aqui, o ônibus do Cavaleiro do Forró tá saindo de Tapetinga agora e entrar. Na hora da banda entrar. Então, essa logística interna pra gente... Só para fechar a lógica da história de Ivete, então ela mandou observadores para cá. Primeiro que a irmã dela já vinha para a festa, que ela sempre vinha. São João de Jiquié, já conhecia, já deu referências. E ela mandou uma pessoa experiente em festa para vir para a festa. Quer dizer, não sei se ele já via, mas foi pedido a ele que visse como era. Ela tinha passado por um problema numa festa em Santo Antônio no ano anterior, que faltou cerveja, que teve uma série de coisas. Então ela estava preocupada com isso. E o cara veio, então assim, ó, a gente já estava acostumado com o serviço de atender 12 mil, 13 mil, 15 mil. E a gente, mesmo vendendo menos, nós fizemos uma reunião e falamos, vamos manter a qualidade de serviço, a gente não vai economizar. Tá? E a gente vai, se tiver que ter prejuízo que tem, que tiver que ter, a gente vai assumir e vai trabalhar já esse ano para a festa do ano que vem. E diga-se de passagem, depois de 2005, eu acho que foi o único ano que nós tivemos um público com menos de 10 mil pessoas. Foi. Que deu 8 mil e alguma coisa. Foi o menor público depois de 2005. Tá? Aí, o que a gente fez? Teve a reunião com o João Clemente, algumas pessoas lá em Salvador. Olha o cara. Né? Teve o Ricardo de novo. Começou a ajeitar a parceria e a gente cá tocando a festa para fazer uma festa mais bonita ainda, não sabia que ia ter gente investigando, tá? E para fazer essa festa.
Né? A gente fazendo ela no capricho ainda mais. Mas tem um detalhe, Dico, você não pode deixar que isso foi um dos momentos do ápice desse ano. Tinham 2 telões no palco. É isso que eu ia falar. Eu ia falar agora. E não estavam funcionando. Ricardo deu uma sugestão de contratar um caminhão de LED. Lembra disso? Eu não me lembro muito bem, não, mas conte aí. A gente tem uma memória da Gostaria boa. de me lembrar, viu? Isso eu lembro bem. Contratou, Foi até aquele primo teu também que indicou o caminhão de LED. A gente contratou. Coelhinho, eu lembrei do caminhão agora, ele que trouxe o caminhão. Foi ele que trouxe o caminhão. Aí botou esse caminhão de LED e a gente falou assim, ó, vamos ficar quieto. Acho que era Copa do Mundo, não botou. Também tinha Copa. Vamos ficar quieto. E eu aproveitava a Copa, mas o principal do caminhão de LED era anunciar a Ivete na festa. É, isso mesmo. Era anunciar a Ivete na festa. Então a gente gravou com a Ivete. Eu tenho o vídeo ainda. Tá? Essa história de Ivete é legal, porque começou na época, não sei se vocês lembram, você falou do João Clemente, ele era empresário na época que Ivete tinha um irmão como principal empresário, né? Jesus Sangalo. Que depois ela acabou brigando e desfez a sociedade de Jesus. E assim, a gente tinha toda uma negociação avançada com João Clemente e Jesus. Né? E aí, em determinado momento, briga, eu falei, caramba, e agora? Vamos ter que construir uma relação nova aqui, né? Sentar para discutir. E aí assumiu um cara que foi Fábio Almeida, lembra do Fábio Almeida? Gente, muito boa. Muito boa. E aí ele, é o que o Dixon falou, acho que mandaram realmente olheiros para cá, para visitar, Fábio, conhecer. Tinha sido meu Foi colega. aquele cara que é dono de vários bares lá em Salvador, na Gibe, eu acho. Algum desses aí. Na Gibi? Não. Não, eu não sei o nome dele. Tinha bar, mas não tinha nada a ver, não. Era Não, Fábio, não. que era um empresário, já de... Não, o que eu tô falando assim, não foi... Ela aproveitou algumas pessoas que conheciam de festa, que estariam na festa, e pediu para que passasse informações. Tá. Então um deles foi esse cara aí, conhecido. E aí, outro. quando o Fábio assume, né, ele me chama e diz, tô sabendo que você tinha uma negociação aí, que estava em andamento, me fala aí, porque eu não perdi aqui e tal. Aí eu expliquei para ele qual era a condição e tinha lá uma condição de parceria, né? Era até uma parceria. Isso, vamos abrir uma aspas, que acho que isso é um assunto que até hoje se discute. Ivete Sangalo comprou o Forró da Margarida. Eu lembro assim, foi sócio. Eu ouvi falar que foi sócio. Muita gente me pergunta até hoje se tinha comprado. Na verdade, isso nunca aconteceu. Ivete, durante um tempo, o nosso acordo é que ela fosse parceira, que acabou não sendo e tocou aqui 3 anos. Nessa transição de um outro, a gente acabou, olha, esquece esse modelo aqui, isso foi o próprio Fábio que disse, vamos acertar aqui cachê. E aí falei, tudo bem, vamos acertar cachê, agora eu quero compromisso. Como cada atração no interior tinha... cada festa tinha a sua atração principal, a Piu Piu tinha lá, o Bosque tinha lá deles. Eu disse, vamos fazer um negócio aqui de 3 anos e vamos fechar Ivete Sangalo, Forró da Margarida, vamos casar isso aqui. E foi casado 3 anos ali, e foram 3 anos espetaculares. Inclusive o melhor, financeiramente falando, o primeiro ano foi o melhor ano de todos os Margarida. Ivete 3 anos vestido de noiva do Forró da Margarida. Eu lembro disso. Rapaz, que histórias, viu? Como o Ricardo falou, a primeira negociação era uma parceria mesmo, inclusive oficialmente construída. Que a gente ia fazer aquela sociedade em conta de participação. Perfeito. Lembra? Ela tinha a empresa dela, a gente tinha a empresa da gente, e ia criar como se fosse quase uma empresa virtual para concentrar os recursos, as vendas, tudo do Forró da Margarida. O nome era Sociedade em Conta de Participação, nome contábil. É isso mesmo. Tá? Cotas. Em conta. Conta mesmo, não é cota. Agora, assim, eu quero fazer aqui uma pergunta. Sim, só para concluir. Sim. Aí teve que reformar, então ela ia virar sócia nossa mesmo. Nesse tipo de sociedade. Na verdade, a gente criaria uma empresa, que é uma sociedade por conta de participação, onde a Margarida teria um percentual e a empresa de Ivete, não sei se seria... E isso foi noticiado em jornais do Brasil todo, do mundo todo, telejornais, blogs na época, tudo. Isso tudo foi noticiado. A gente até sentou e falou assim, não vamos desmentir, não. Deixa rolar. Deixa rolar porque tá criando... Não, mas diga-se de passagem, a parceria funcionou muito bem. Sim. Ivete honrou, mesmo a sociedade não fluindo, mas o que ela combinou honrou perfeitamente durante esses 3 anos. E aí depois foi uma opção, a gente ver se seguiria com Ivete Sangalo ou não. Outra coisa também, para ser justo com a equipe, com tudo de Ivete, conosco,
A parceria foi fantástica. E mesmo com o produtor, com tudo, a gente resolvia tudo na maior. Lembra que teve uma época que acabou camisa de camarote e toda a banda tinha a cortesia já certa no contrato para dar. E a gente não tinha a quantidade de camarote que estava no contrato. A gente foi lá no Itajubá, na época o produtor dele era Ratinho. A gente foi, conversou, você foi comigo, não sei se você lembra. Tá? Ratinho, a gente conversou, ele ajustaram, beleza. Não teve salto alto, não teve nada. Nada disso. Tudo tratando muito bem. Tava do lado da gente para resolver. É isso aí. Ajudou a resolver mesmo. Inclusive, a gente já catou a ideia dele. Não, me dá aqui tantas e tal, que eu resolvo aqui com eles. Tipo assim, pegou o que a gente tinha, falou que eu que resolvo. Não vai. Então, assim, a parceria é fantástica, o atendimento fantástico, profissionalismo, né? Muito grande. Então, assim, a gente só tem a elogiar. E não teve coisa. Tem uma curiosidade mesmo aqui sendo uma estrela de marca maior aí. Eu tenho uma curiosidade aqui do Brasil, ela não teve salto alto. Nós somos testemunha que ela não chegou onde chegou à toa. Ela fez por onde? Eu tenho uma curiosidade pra vocês, não sei se vocês sabem. Na época, eu não lembro qual foi a festa com o Ivete que eu fiz. Se foi a primeira ou a segunda. Eu fiz uma peça bonita, tava o cartaz todo pronto, com o Ivete bonitona na capa e tal. Um tons de rosa, não lembro o que foi. E eu botei as atrações assim, passando por ela. E o nome, né? Forró da Margarida, bem grandão, assim, passando na frente dela. Aí o pessoal da Caco de Telha me ligou, falando assim: ó, amigo, você vai ter que mudar as festas porque a Ivete não pode ter nada em cima dela. Tu lembra disso? Eu tinha que fazer a imagem dela livre, nem a marca da Margarida, nada, ela tinha que ficar livre. Aí eu falei, tipo assim, é comum a gente pegar embaixo. Assim, botar alguma atração, frente, assim, alguma coisa assim na frente, mas eu tinha que fazer nome, tudo. O nome da festa, com marca. Não podia ter não nenhuma podia marca, nada em cima dela. Da imagem dela, nem do pé, nem do tornozelo. Agora eu quero fazer minha pergunta polêmica. Agora é que a pergunta, eu não falei nada pra você ficar com essa cara aí de preocupado. Eu não tô preocupado não, só tô esperando. Por que a Margarida acabou? Fica à vontade. Pra mim, festa, modelo de festa e tal, tem prazo de validade. Na minha cabeça, a Margarida acabou na época certa de acabar. Não sei se vocês vão concordar Ficou um nome forte, né? Também. E também assim, ó, então um dos motivos é porque esse modelo de festa já estava começando a se esgotar. Tanto é que se esgotou. Tá? Então, a gente não esperou para viver os piores momentos desse modelo de festa. Tá? Segundo e principal, no meu ponto de vista, é que a prefeitura parou totalmente de investir no São João. Tá? A gente fez 2 margaridas ainda, o último principalmente, para levantar o São João da cidade, porque sustentou o São João. A parte pública no último ano do Margarida, tá, eu cheguei aí para reuniões que foi falado assim: a gente não vai pagar mais de 5 mil a nenhuma banda de São João. Eu falei, 5 mil tu não contrata nem aquele que tocava pra gente nas bubucas na reunião. Então assim, a prefeitura parou de investir no São João. Mesmo, parou de vez, inclusive de atrações. E antes também, a propaganda do São João da cidade era muito pequena, em determinado momento. Teve um momento que Sérgio retornou, tentou melhorar, mas teve uma parte da equipe queria que o São João fosse grande, da prefeitura, outra que não, e não rolou. Então, diminuição do investimento público, diminuição da propaganda do São João por parte do poder público. Tá? E a gente estava tendo que carregar, de certa forma, a propaganda sozinho. Teve um ano que a gente colocou outdoor, eu era responsável por isso, você sabe? A gente colocou, eu até brincava, a gente colocou outdoor de Teixeira de Freitas a Lauro de Freitas. Quem conseguia as placas de Salvador era até Ricardo, com a menina de Maracás, lembra? Que trabalhava numa agência ali no Iguatemi. Não, no Itaigara. Lita. Ela lembra de todo mundo. É verdade. A conjuntura, né? Avião não cai com um fator só, né? É a mesma coisa aqui. Eram vários fatores que vocês iam juntando. Era pressão, as atrações cada vez mais caras. Também. Né? Patrocínio. E menores. E poucas. Patrocínio caindo bastante. Eram muito procuradas. Porque você tinha... Você, na verdade, estavam lutando contra prefeituras, né? Na época que contratavam muitas bandas da atualidade. Também, mas vamos falar. Não era tanto igual agora, não. Ivete Sangalo no São João. Bel Marques no São João. As grandes atrações de forró que a gente tinha naquela época. Certo. Não enchiam a mão. 5 atrações, 6. E também a gente estava vivendo aí, já tinha
uma decadência ali do Axé Music. Então, Já estava essa migração já para o sertanejo, as atrações sertanejas estourando. Inclusive, trouxemos e a preços absurdos. Né? Então, assim, ficou realmente proibitivo. Algumas atrações eram. As atrações de peso, que você tinha que ter o uma grande público cada vez peso. mais exigente, querendo atração cada vez maior. E você não podia recuar em nada. Você não pode recuar no atendimento, você não pode recuar na bebida, enfim, em nada você não podia recuar. Na estrutura, nada. Você tem que manter. Sérgio, essas estruturas todas custavam muito dinheiro. Muito dinheiro. O último Forró da Margarida estava aqui simplesmente Jorge Mateus e Gustavo Lima. E Saulo. 2014. E Saulo. E Dorival. Não, eu tô falando duas das grandes atrações do sertanejo do Brasil ainda hoje. Estavam aqui no mesmo ano Gustavo Lima e Jorge Mateus. Então, só para voltar rapidamente a essa coisa do porquê acabou e tal, é o seguinte, sendo justo. Diminuição do investimento público, diminuição drástica de patrocínios, as cervejarias pararam de patrocinar como patrocinavam, que era o principal patrocínio nosso. Tudo isso que foi falado também aí por Ricardo e por Marcelo. Então foi um conjunto de fatores, pelo menos haviam 5 mais importantes, que fizeram que não ficasse mais viável. Era cada vez mais arriscado. O risco econômico era cada vez maior. Como o Ricardo falou, não podia tirar nada, tinha que colocar cada vez mais banda. As outras festas de outros lugares cometendo loucuras no meu ponto de vista, né, de colocar 8 bandas, 10 bandas. Para você ter ideia, eu não vou citar a festa qual foi não, mas no último penúltimo ano da Margarida teve uma festa aqui do interior da Bahia que vendeu todas as camisas e tomou prejuízo. Só para ter ideia o tanto de que tava essa loucura teve festa que botou 12 bandas. E aí o público, vou pra lá porque tem 12 bandas. Outra coisa também, o povo de Qué começou a viajar mais para São João fora, né, que a gente levou muito tempo concentrando todo mundo aqui. E é claro, é natural, 10 anos, 12 anos. O São João já não era forte. O povo de Qué ficava porque não era um dia só. Tinham 3 festas grandes aqui. Tinha o Forró da Margarida, tinha o Na Moral e tinha o Forró da Bodega. Aí no final o Forró da Bodega já não fazia mais. Tanto é que o Bodeguinha nos deu o prazer de estar conosco aí há alguns anos. Então, já só tinham 2. Por um motivo, os 2 últimos anos, foi um motivo, a gente já teve que fazer 2 dias para suprir esse terceiro dia. Para evitar que um grandão entrasse de fora e para também ter atração. Tinha questão também da diluição, né? Você tem uma estrutura, uma mega estrutura, um camarote, tudo tá montado. Grande escala. Grande escala. Então, O São João já era pequeno. Já estava diminuindo. Então, as o São João não atraía mais ninguém. As pessoas teve um daqui ano, já estavam... ano, se eu não me engano, que nós fizemos uma parceria, né, com o pessoal da... Não me lembro, você lembra o nome da empresa de Léo Góes? Online. Ele tem várias empresas, né? Uma delas que fez o contrato Léo era um colega meu, era um colega de infância, e ele detinha na época, ele tinha contratos com Jorge Mateus, Gustavo Lima, etc. Né? E aí eu procurei ele para a gente fazer São João daquele ano. Ele acabou entrando como parceiro nosso e foi ele que trouxe Gustavo Lima, Jorge Mateus. Mas ele tinha todas as datas e vendia para todo mundo. Então Mateus e era Cauã, muito fácil para ele. Mateus e Cauã foi de graça. Mateus e Cauã. Foi de graça, entrou para iniciando a carreira. Verdade, Mateus e Cauã. Não lembrava desse. Gustavo Lima, diga-se de passagem, era magrinho. Tava assim mais magro. Eu acho que é uma coisa que a gente já tem muito tempo que a Margarida acabou e tal, e a galera atual, principalmente os mais jovens, não tem ideia do que foi a Margarida. Então, eu acho uma boa medida, para eles terem ideia do que foi a Margarida, a gente lembrando aqui as atrações que já tocaram na Margarida. Né? Então, já tocou Jorge Mateus, Gustavo Lima, Mateus e Cauã, tocou Israel Novaes, que na época era mais famoso do que Mateus e Cauã. Tocou Calypso, no auge do Calypso. Né? Tocou Saulo, Aviões do Forró, Calcinha Preta tocou aqui de Garota Safada, que virou Wesley, Safadão, Cavaleiros do Forró, que mais? Flávio José, Ademário Coelho. Então todas essas bandas, Saulo, nesse último ano, Ivete Sangalo, não pode esquecer. Saulo tocou 3 horas, você lembra disso no último ano?
Eu acho que 3 horas. talvez tenha sido, sem diminuir os outros, mas talvez tenha sido o show mais efervescente que já teve no Forró da Margarida. Qual foi? O de Saulo, no trio. 3 horas de show rodando. E uma dentro coisa do para palco. ser legal de falar de Saulo é o seguinte: quando acaba a festa, quando acaba o show do principal cantor, nós da diretoria íamos para o trio para conversar, pro camarim para conversar e tal. Backstage lá e conversar com a banda e tal. Eu ia pouco porque eu ficava lá na frente, mas a maioria ia. Mas no de Saulo, que foi o ano que a gente ficou todo mundo numa boa, online fazendo, e a gente só fazendo social, né? A gente foi lá, vocês lembram o que Saulo falou? Ao invés da gente elogiar Saulo, foi Saulo que elogiou a festa. Ele falou assim: que galera massa é essa? Energia, tal. Ele citou, eu vim de outro forró, que inclusive estava muito famoso na época em Ibicuí, tá? Eu vim de outro forró, estava maior que aqui, mas o público daqui tem uma energia fantástica. Por isso que Marcelo, não só Marcelo sentiu isso, que foi o show mais animado, o próprio Saulo sentiu isso e comentou. Quando a gente entrou no trio, embaixo do trio, tem tipo um camarimzinho embaixo, ele falou isso. E aí entra também, a gente abre adendo, um dos motivos que fez com que o Forró da Margarida não acontecesse mais. A gente não, em hipótese nenhuma, a gente abria mão de diminuir a qualidade do evento que a gente fazia. Então, para poder a gente equilibrar a situação, bandas caras, menos patrocínio, São João fraco, a única solução teria sido, talvez... Questão que eu falei aqui no início, dos inegociáveis. Isso não Tinha existia. muitos inegociáveis. Que a Margarida chegou, Ou estava seja, num padrão que... O que é que você faria? Absurdo, Eu louco. acho que a gente foi certo. O que é que você faria? Manter a qualidade, não abrir mão do padrão, Sim. ou baixar a qualidade. Olha, você está falando aqui de uma coisa que aconteceu de fato quando a gente fez a parceria com a Online. Porque eles mandaram o pessoal deles de estrutura, de festa e tal, que tinham muito know-how. E know-how para ganhar dinheiro em festa. Pra Nosso ganhar dinheiro know-how em festa. era para fazer festa boa. Sim. Para ser festa boa. Nós tivemos umas conversas Duras. Duras. Porque os caras disseram, isso aqui não faz sentido, isso aqui é loucura. Não dá pra fazer isso. o Forró da Margarida. Isso aqui é inegociável. Então o cara disse assim, tudo bem, vou fazer, pô, mas eu sei que... Não é para fazer. Né? Se for pensar como empresa, pensar em ganhar dinheiro, não é para fazer isso. Né? E eles são empresa para isso, né? A nossa era para fazer bem feito. Eu queria finalizar aqui o nosso podcast com uma última pergunta, que eu acho que agora aí não é tão polêmica assim, não. Eu até falei com você essa semana, falei, eu vou soltar. Mas, gente, eu tenho que fazer essa pergunta também, né? Eu quero saber o seguinte, existe algum projeto para voltar a Margarida? Qualquer tamanho de festa, como o Dixon até falou nos bastidores, uma lembrança, uma festa assim, como é que você falou o nome? Um recall, não? Camarote da Margarida. Um revival. Existe aí na cabeça de vocês aí, faz de conta que aqui é a mesma brincadeira que vocês tiveram quando criaram a Margarida. Vai que sai daqui outra festa. Marcelo e Ricardo. Posso te dizer, Marcelo e Ricardo. é o seguinte, Isso tudo foi uma armadilha de Sérgio. eu tenho certeza disso. Lembrando, O gente, se for podcast fazer, não foi por podcast. favor, Quer que a gente se comprometa aqui? vamos fazer esse revival também comigo. O que eu, Marcelo, posso te dizer é o seguinte: nós temos tanta saudade do Forró da Margarida ou mais Sim. do que as próprias pessoas que frequentaram o Forró da Margarida durante esses 15 anos. Então, foi muito gratificante a gente passar 15 anos fazendo o que a gente fez. Até hoje nos traz recordações. Você vê que nós passamos um bom tempo conversando aqui de uma forma Sim. Sérgio, bem alegre. a gente não falou 5% do que tinha falado. não dá. Meu Deus do céu, isso aí dá Não, uma série de a gente tem que podcasts. passar aqui um mês uma conversando série de sobre o Forró podcast. da Margarida. Mas fazer um Forró da Margarida hoje, com a responsabilidade que a gente tem, tanto quanto produtores de evento que fomos lá atrás, com a festa que o Forró da Margarida foi, do jeito que a gente fazia, do nível que a gente fazia, aquele modelo de festa a gente acha que já não funciona mais. Tá? Um outro modelo, a gente não pensa, mas não tem ação de fazer. Mas no fundo, eu acho que a gente não... A gente sonha mais do que pensa. Ele perguntou se tem projeto. Tem uma... Respondendo o projeto, não tem. Não tem. Não tem. Projeto, Mas vontade tem?
A vontade sempre tem. Tem. Tá no sangue, né? Corre no sangue. Aí, ó, gente, ó. Quem sabe aí. Vontade tem, o desejo de fazer, mas assim, se você parar para pensar e para entregar uma festa naquele modelo, naquele padrão, então assim, Eu acho que se tivesse uma festa acho muito difícil. Sérgio, uma festa hoje rival, nós seríamos ia os ficar legal. seniors da Margarida. A gente precisa dos júniores aí. Se o júnior de Marcelo aí... Embora, vamos abrir aqui uma aspa. Não é pra gente aposentar, não. Não é isso não. Eu acho que se a gente fizesse uma festa só pro sênior daquela época, já dava uma festa. Já viu, gente? Essa aí tem uma viabilidade, né? Eu acho que tem a viabilidade. Vocês têm ideia de quantas famílias vocês criaram naquela Margarida? Quantos filhos da Margarida já nasceram? Eu não sei se Ricardo e Marcelo têm acesso a essas informações. Como eu que acumulo mais coisa, álbum, essas coisas da Margarida, as pessoas me procuram. Várias pessoas me procuram para ver coisas do Margarida, para botar em época de casamento, dessas coisas dele. Quando se que conheceram. se conheceram na Margarida. Eles vêm para aqui, ó. A gente vai casar, a gente se conheceu na Margarida. Até tema de Margarida em casamento já teve. Poxa. É Rapaz. porque me procura porque sabe que eu guardo camisa, eu guardo isso, eu guardo álbum. Sem modéstia, o Forró da Margarida não era só um evento, era um acontecimento, uma praxe que era um acontecimento. Sem modéstia nenhuma pra gente falar isso. E vamos fazer tudo para acontecer de novo. Aí é pra sua Ô, gente, não nos comprometa. Gente, eu queria agradecer demais a vinda de vocês aqui, a Ricardo Borges, Marcelo Maia, Dixon. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui, que foi nem quase a metade, né, da diretoria total, porque com o passar dos anos também foram mudando os diretores também, né? Outra coisa pra gente fechar também que é interessante falar. Sim. Começou com um grupo, Ricardo entrou no lugar de Thiago, depois Clóvis, Hassan e Thiago Vilas Boas também Chico. entraram em uma cota, e Daisy entraram em uma cota. Daisy entrou na outra E cota. Daisy, na época com o marido, que agora não é mais marido, ex-marido, entrou com a cota também. Então, a família cresceu um pouquinho. Éramos 8, passou a ser mais de 8 com a entrada desse aí. Saíram 2, entraram mais 5. Exatamente. E aproveitando também, nós não falamos aqui abertamente de todos, o meu desejo é que tivessem todos aqui presentes, porque todos eles fazem parte da história do Forró da Margarida, construíram o Forró da Margarida junto com a gente. Então são pessoas que até hoje não são mais, não é gente que frequenta a nossa casa todo dia, mas tem um carinho, acho que todos nós temos um carinho muito especial por cada um desses que passou no Forró da Margarida até hoje. E outra coisa também é eu agradecer os nossos parceiros, né? A gente não faz mais festa, mas a gente contou com muito apoio. Já foi citada a Messia, a própria cervejaria Ambev, que foi parceiro nosso durante todos esses anos, exceto o último... exceto o último primeiro ano. Na verdade, seja dita, né? A cidade abraçava o evento. Então, os próximos fornecedores, Messi, a Frigel, todo mundo sempre abraçou e sempre cara, fazia isso com muito gosto. Eu acho sabia da importância da festa. Exatamente. Era uma coisa assim que era mais... Era da comunidade, era uma festa da comunidade. Era uma festa cidadã, né? E eles sabiam que contribuía muito para o comércio, tanto deles como no comércio geral. As pessoas que queriam e querem ainda hoje, Jiqué é bem posicionada, a economia mais pujante e tudo, sempre apoiaram a nossa festa, Fantástico, gente. Eu queria agradecer. Neto do CAP também, que funcionava lá no CAP. Sim, eu lembro do CAP também. Verdade. Funcionou primeiro no Expert, depois lá no CAP. Então, muita gente que a gente não citou aqui, não dá para citar, mas agradecer todos esses parceiros que a gente teve. O pessoal do Sindicato Rural de Jiqué. Sindicato Rural, sim. Também. Por vezes. Por causa lá da Ivo exposição. Coronel Ivo. Coronel Ivo. E sempre foi o Forró da Margarida 15 anos no Parque de Exposições. E não falamos também de uma coisa, né? A gente teve outras festas, a gente tentou aí por 2 ou 3 anos. Não, nós fizemos, se eu não me engano, foram 5 Margarida de Verão. Margarida de Verão. Teve uma festa perfeita aqui que nós fizemos, que foi a Feijoada da Madalena. Essa devia ser repetida. Olha, já vai nascer outro forró aí, ó. Madalena é mãe de quem? Encarnou o Marquinho aí Outra coisa também. E detalhe, a gente fala aqui de quantas pessoas casaram, não surgiu casamento, não.
Mas nessa feijoada da Madalena, eu comecei a me aproximar da minha mulher. Já veio aí, ó, já veio um forró da Madalena. Quem sabe? Lembrar, isso é interessante, é importante. Realmente dá saudade, né, Marcelo? Dixon já se emocionou. Tá na hora de encerrar. Vamos lá, gente. Gente, muito Eu obrigado. acho que minha água Secou. começa a fazer efeito. Gente, eu queria agradecer demais a vinda de vocês aqui. Foi uma honra tê-los aqui. Falar também aqui, dar meu depoimento, que também amei trabalhar para Margarida há muitos anos aqui. Agradecer a Sérgio Sim. Porto, que participou durante anos. Esqueci de agradecer. Pelo amor de Deus. Vocês estão aqui, rapaz. Vocês Agradecer a paciência, né? Era divertido. Comigo, inclusive, principalmente. Não, era divertido. Eu gostava de ver o resultado lá em 15 mil pessoas lá vestindo a minha camisa lá que eu fiz. Era muito bom. Ô, Sérgio, aquela hora que eu parei, que o Ricardo falou que emocionou, que eu tava tentando lembrar. A gente também tinha as festas de lançamento, que a gente usava para arrecadar alimentos que eram doados para instituições da nossa cidade. A gente chegou a doar, por baixo aí, mais de 50 toneladas de... Todo o Forró da Margarida, após o terceiro, quarto ano, tinha a festa de lançamento do Forró da Margarida. Os convites eram... Lordão tocava na festa de lançamento. E a entrada eram 2 quilos de alimentos. A gente chegou a doar... Teve um ano que a doação foi apenas pro Abrigo dos Velhos, Fundação Leo Brito, aqui, que a gente chegou a doar quase 10 toneladas. Elas, inclusive, lotou 2... Lá tem 2 dispensas de alimento, lotou as 2, e depois eu fui visitar para ver como tá. Ela falou, Dixon, a gente está até doando para outras entidades também. Depois que aconteceu isso, a gente começou a distribuir para várias entidades. Geralmente 5, algumas ligadas à igreja, outras não. Tá? Igrejas evangélicas, igrejas católicas e entidades que cuidam aí que fazem esse serviço social aí. Então, é uma parte importante que a gente já ia esquecer. Social, sem dúvida. Isso a gente sempre teve uma preocupação, inclusive manter parceiros que trabalhavam com a gente, que uma boa parte deles tinha um trabalho, não era só no dia do Forró da Margarida. Alguns deles a gente trabalhava com a gente durante alguns meses. Então, isso também era uma influência. E isso também era uma coisa que a gente brigava, inclusive com o poder público da época, como transformar o São João em um acontecimento da cidade que trouxesse geração de emprego e renda. Como no Rio, que a agora indústria do carnaval lá, das escolas e tal, era uma espécie dessa mini indústria aqui. Pronto? Gente, muito obrigado aqui. Peraí. Muito obrigado aqui pela presença de vocês, da audiência de vocês. Quero mandar um grande abraço à La Forneria. Vocês gostaram da pizza? Muito boa. Excelente. Gostou? Um abraço, Luciano. Aí, Luciano, muito obrigado aí pela pizza. E também lá o pastel e ao Neto, da Sol Disbel, que nos mandaram aqui uma cervejinha, uma água com gás aqui maravilhosa. Nós estamos bebendo água. Eu tô na cervejinha. Eu tô na cervejinha aqui. Ricardo tá na água, todo mundo aqui na Isso aí. Parabéns, Sérgio, pelo podcast. Valeu, obrigado, Ricardo. Valeu, Valeu, obrigado. E por favor, Obrigado pelo voltem. convite. Voltem para anunciar a próxima festa, por favor. Tá aqui os microfones eu abertos. te garanto que a gente pode voltar aqui para poder bater um outro papo sobre outras coisas que nós não falamos Vocês vão ainda. ver, eles vão vir aqui para falar da próxima festa. Gente, muito obrigado e até o próximo episódio, viu? Valeu.